Está começando mais um Acredite Se Quiser. E eu tenho uma sensação que nós já tivemos essa conversa antes. Não é mesmo, senhor Ufudjek? Pois é, tô com essa sensação estranha, esse déjà vu. Parece que já aconteceu. Coisa esquisita. Pois é. E eu tenho quase certeza que nós já conversamos com a pessoa que vai estar aqui hoje com a gente junto nesse bate-papo. Então seja bem-vindo novamente, ou sei lá, pela primeira vez, Dr. Adugatti. E aí? E aí, minha galera, tudo bom? E ó, só queria dizer que déjà vu, que presta é a banda Déjà Vu com o DJ Juninho Portugal. Eu nunca ouvi falar. Então daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, vocês vão escutar esse episódio pela primeira vez? Ou não? Experiência extracorpórea. Já visto. Espiritismo. Sono REM, Modorra. Acredite se quiser. Galera, um recadinho rápido pra vocês antes de entrarmos no nosso episódio. É um projeto novo do Acredite Se Quiser e da Rede Fenômeno, que estarão na 4ª edição do Fuzuê Gibicon, que vai acontecer em São Paulo, com a presença de um grande ufólogo brasileiro, um grande pesquisador aí da noite oficial dos OVNIs. Não é mesmo, Sr. Jack? Exatamente, Mr. PH. Eu estarei lá na 4ª edição do Fuzuê Gibicon, lá em São Paulo. Mas antes de falar disso, eu quero te perguntar, cadê o UFO? Você não pode usar mais o UFO, meu amigo. Você saiu da UFO. Pô. A gente tá fazendo uma enquete aqui agora se o seu nome vai ser Bilu Jack. Não vai ser não, porque eu não vou estar nesse ambiente nefasto. Estarei na ufologia séria. Exatamente, meu amigo. E fala pro pessoal, então, onde você vai estar? Então, estarei em São Paulo, em 8 de março, no espaço Osaka, da Vila Mariana, a partir do meio-dia até às 19 horas, em um evento gratuito na faixa. Isso, sim. E lá nós vamos falar sobre ufologia, exposição de livros, quadrinhos, vai ter board games de vários artistas e editoras. Um evento bem legal aí pra família, não tem restrição de idades, né? E uma perguntinha, seu livro já vai estar lá disponível pessoal, o cenário de contato? Possivelmente sim, estamos agilizando já com a editora e tudo, possivelmente já tenhamos edições lá pro pessoal conseguir devidamente autografado, né? Exatamente, então já fica a dica, se você quer trocar uma ideia com o Sr. Ufudjek, gosta de quadrinhos, gosta de ufologia, o Fuzuê Gibicon tá te esperando lá na sua 4ª edição. Voltando aqui novamente na data, para vocês não esquecerem, marquem na agenda, dia 8 de março, de meio-dia às 7 da noite. Eu não vou estar lá, São Paulo é bem longe de Belo Horizonte, tem que pegar avião e eu não gosto de voar. Mas o Sr. Ufudjek, o Sr. Jack estará lá representando, acredite se quiser, e toda a Rede Fenômeno. Então, não percam, é de graça. Vão lá e confiram esse evento. Bora pro nosso episódio, senhor... Ô, meu amigo, eu não consigo me acostumar com isso. Bora pro nosso episódio, senhor Bilu Jack? Bilu Jack não, né? Bilu Jack não. Bora. Eu gosto sempre de dar o contexto dos nossos episódios, então como que surgiu essa ideia para esse episódio? Vamos lá. Eu estava na minha casa, tranquilo, um belo dia, e um ouvinte do podcast me chamou e falou assim, PH, me coloca de volta no grupo. Aí eu conversando com ele lá e tal, eu falei, cara, você entrou pelo site? Como é que você foi? Aí ele me falou, não, eu entrei pelo site já tem um tempo. Eu saí e eu quero voltar agora, só que eu não tô conseguindo. Eu falei, mas você já fez o pagamento lá pelo site? Porque o link lá do grupo do WhatsApp ficou automático. Ele, não, PH, eu fiz pra você um Pix e eu programei esse Pix recorrente pra você aqui, ó. E me mandou comprovante que tava pro dia 21 de janeiro.
Aí, putz, já tava lá na frente do mês, né? Quase no final, já voltei lá atrás e tal. Conferi, ele tinha feito o Pix. Eu falei, não, beleza, tranquilo. Vou te colocar lá no grupo então. Aí adicionei lá no grupo, ele entrou no grupo, aí eu fui, marquei um coraçãozinho lá e falei, seja bem-vindo novamente e tal, beleza. Ele entrou, vida que segue. Aí, cara, no outro dia, eu estava no quarto lá deitado com minha mulher, basicamente no mesmo horário da noite anterior, e um ouvinte me chama no WhatsApp. PH, me põe no grupo de volta. Eita. Aí eu bati o olho naquilo e falei assim, cara, você entrou pelo site, você fez o pagamento pelo site? Na hora que eu falei isso, eu falei, cara, peraí, isso aconteceu ontem. Aí eu vi, era a mesma pessoa, aí na mesma hora eu falei assim, peraí, calma. Eu te coloquei de volta no grupo ontem. Ele falou, do que você tá falando, PH? Eu falei, cara, eu te coloquei no grupo ontem. Você entrou no grupo lá, na hora que você entrou, deu até um coraçãozinho lá no grupo, falou, não entrei não. Aí eu falei, cara, como assim você não entrou? Eu falei, não, é porque eu saí do grupo um tempo atrás, tô querendo voltar. Eu falei, então tá, então você fez pra mim, então, um Pix. Você colocou recorrente todo dia 21 de janeiro, não foi isso pra você entrar no grupo? Ele, isso mesmo. Eu falei, então tá, então como é que eu sei disso se você não me falou? Aí ele ficou meio assim e tal. Aí eu falei, peraí, aí eu fui e voltei na conversa com ele pra ver se tinha conversa teoricamente de ontem. Não tinha. Aí, cara, ele entrou no grupo lá de volta, eu entrei lá, botei um coraçãozinho, inclusive, que tava atento no grupo lá no dia, eu comentei assim, porra, que déjà vu foda. Bem elaborado esse déjà vu, né? Eu vivi a parada 2 vezes. Ele não lembra, mas é igual eu falei com ele, ô Roger, grande abraço, meu amigo, eu falei com ele, parabéns, você fez parte de um de um fenômeno parapsíquico comigo, sei lá, viagem no tempo, o que foi? Porque ele ficou me zoando, eu falei, cara, eu não tô ficando doido. O Arthur, o Jackson sabe disso. Eu fiquei tão maluco na hora que o Jackson tava em live. Eu não tinha nem lembrado da live do Jackson, que ele tava lá na live do Loterhack. Eu gravei um áudio e mandei pra ele. Isso, na verdade, me preocupou bastante, cara. A gente vai falar um pouco da parte médica e realmente isso me preocupou bastante, cara. E talvez devesse te preocupar também. Olha lá, às vezes eu tô em estado terminal e não tô sabendo. Então, veja só. Mas calma, antes de você me dar a sentença de morte aqui, você lembra, Jackson, desse dia? O dia que você fez cosplay de profeta, lembra? Eu tava me perguntando, cadê o PH que não aparece na live, porra? E aí, ele aparece no chat lá, falando, eu vou mandar um áudio aí pra você, não sei o quê. E eu no meio da live lá, tentando me concentrar na live, e ele, mas isso, não sei o quê, não sei o quê. Eu vou mandar um áudio aí ele mandou um podcast. Cara, eu falei com a minha mulher, eu fiquei remoendo isso durante dias, porque eu não conseguia encontrar uma explicação lógica pro negócio. Saca? Igual eu falei com minha mulher depois, eu pensando assim, por que esse momento? Por que essa pessoa? Por que aquilo? Por que não os números da Mega Sena? Por que não uma coisa mais importante? Por que isso? Ah, tá aí. O número da Mega Sena, acho que até eu aceitaria esse destino aí. Tenebroso que você abriu a porta agora. Olha só, eu pesquisando isso, o Joab até fez o Joab era pra estar com a gente aqui hoje. Infelizmente, acabaram com o recesso de carnaval dele, botaram ele pra trabalhar, então ele não pôde estar aqui com a gente hoje. Mas ele preparou uma pauta pra gente, eu conversando com ele. Pode ser. Eu não tô falando que seja isso, porque pra mim, cara, foram 2 dias diferentes. Até porque o dia que aconteceu essa primeira vez, o dia seguinte foi muito diferente o decorrer do dia desse dia que aconteceu isso. Sim. Então, pra mim, eu tenho consciência que foram 2 dias diferentes. Mas ele falou que, de repente, pode ser uma parada que meu cérebro armazenou no local de curto prazo uma memória de longo prazo. Ou o inverso, assim, alguma coisa assim, sacou? Que meu cérebro simplesmente pegou aquela informação que eu tava acabando de receber e armazenou no local errado. Como ela armazenou no local de longo prazo, eu achei que já tinha acontecido, como não? Eu não comprei muito essa explicação dele. Mas vamos lá, doutor Arthur Gatti, você tá aqui hoje por um motivo que eu não achava que fosse me condenar à morte aqui pela... com a seu atestado agora, mas vamos lá. Vamos lá pra consulta, então. Antes da consulta, qual que é a explicação médica pro déjà vu? E tem uma explicação médica? Temos uma, na verdade, não só uma explicação, mas uma comprovação que a gente consegue fazer essa testagem laboratorialmente e a gente consegue reproduzir ela. Pra gente falar um pouquinho do que a gente entende hoje, né, 2026 como déjà vu, a gente precisa remeter lá atrás de quando foi cunhado esse termo, pra gente entender um pouquinho da evolução e como que a gente conseguiu mensurar e achar na área do cérebro o que realmente acontece. O déjà vu, né, agora eu não vou ficar tentando falar francês, porque eu não sei falar francês. Se nem o Ribas, que mora no Canadá, sabe falar francês, não vou ser eu aqui, que mora em São Paulo, que vou tentar. Mas já me falaram que se pronuncia déjà vu.
déjà Aí eu vu. já não sei. Ele foi cunhado por um médico francês, ele era psicólogo, parapsicólogo e filósofo, o Émile Boirat. Ele foi cunhado no século XIX, a gente tá falando sobre 1876, né? E ele deu essa terminologia, que déjà vu nada mais é do que a tradução para o português é já visto. E ele não tinha feito nenhuma exploração aprofundada do que seria esse conhecimento científico, aí a gente tem que se remeter ao científico da época, né? Sobre esse fenômeno. Ele só foi realmente esboçar um pouco mais sobre as suas teorias em 1917, na obra aí L'Avenir des Sciences Psychiques, ou O Futuro das Ciências Psíquicas, que ele aprofundou tanto os temas de ordem fenomenológica do déjà vu, como a metagnomia, ou seja, a faculdade mental de previsões das coisas, previsão do futuro, e tentou fazer esse link com o contexto da época, e o contexto da época era o quê? Era o espiritismo. A gente está falando sobre 1876, 1917. A gente tem que lembrar que Freud, ele nasceu em 1856. Alguns anos depois, ele começou a escrever suas teorias e os seus fundamentos sobre o estudo da mente. Jung, em 1875, nasceu e foi depois aluno de Freud. Lacan, nascido em 1901. E Kardec, ele escreveu as principais obras relacionadas ao espiritismo entre 1857 e 1868. Então, o nascimento da psicologia foi pareado muito próximo com o nascimento das primeiras obras de espiritismo ou espiritualidade, de uma forma geral. E a filosofia, ela ainda fazia parte, e aqui eu faço um disclaimer, para mim ele nunca deveria ter deixado de fazer parte, dos estudos básicos das áreas de saúde. Então, muito do que se tinha de entendimento de coisas não físicas, ou seja, a mente humana, e a gente não tinha ressonância, não tinha tomografia, não tinha nenhum entendimento histológico do cérebro de uma forma como a gente tem hoje, entendimento da bioquímica do cérebro, os links e as conexões, múltiplas conexões que o cérebro, que o neurônio acaba fazendo. Então, a gente tinha o quê? Em pensamentos filosóficos do porquê que a mente agia de uma forma, e a gente estava muito bebendo das primeiras filosofias relacionadas ao espiritismo. Então tinha essa ideia que esses tipos de evento de prever o futuro, na verdade, era um poder de faculdade da mente de um espírito super desenvolvido, que essas questões de memória prévia, ou então o próprio efeito do déjà vu, tinha uma relação com vidas passadas, ou então outros espíritos falando coisas que poderiam acontecer num futuro breve ou num futuro um pouco mais tardio. Então essas primeiras obras, as principais obras relacionadas ao nascimento da terminologia do déjà vu, ela bebia principalmente dessa fonte, do entendimento um pouco mais parco, mais relacionado à filosofia da mente e à espiritualidade envolvida na mente e na vida humana. E quando a gente foi evoluindo nesse sentido biológico, a gente está falando agora do século XX, a partir do entendimento principalmente do cérebro, divisão dos cérebros em sub-áreas, entendimento principalmente da região do lobo temporal do cérebro, que a gente conseguiu entender e compreender um pouco mais desse processamento da memória. Acho que a gente até falou num programa passado relacionado à parte da memória, onde que fica alocada essas informações, e a gente começou a entender um pouco do processamento, não só onde ele estava armazenado, mas como que a memória se projeta, o que é a memória afetiva, o que é a memória sensorial, o que é a memória de fala, como que eu memorizo um objeto, por que eu esqueço muitas vezes coisas que eu precisaria aprender. Então eu acabei de assistir uma aula, passa meia hora, não lembro, mas a batida do dedinho do pé que eu topei na porta de casa quando eu tinha 6 anos de idade, isso daqui é uma coisa que eu lembro, e lembro da cor da camisa que eu tava, do cheiro do ambiente. Então como que a gente vai evoluindo daí então? E a gente começou a entender um pouco melhor a parte principalmente da região do lobo temporal, as áreas do hipocampo e das amígdalas, que a gente falou anteriormente, que são as áreas principais responsáveis por esse armazenamento e processamento dessa memória. Então tá, Arthur, então isso pode ser uma condição médica explicada. Quando eu te contei meu relato lá, você falou que isso te preocupava. Na hora da minha consulta gratuita. Por quê? Porque o déjà vu é um efeito fisiológico do cérebro. O cérebro, ele, em determinados momentos, eles podem ter essa ativação inapropriada do circuito de familiaridade. Eu tenho uma área no meu cérebro, nessa região, que ela detecta situações ou objetos ou cenários, coisas físicas,
como algo conhecido, que tem uma familiaridade, e isso passa a informação para a região do hipocampo, que é o que recupera o contexto da memória. Então não adianta só eu olhar para um lápis se eu não tiver um contexto da minha memória que aquilo realmente é um lápis, que ele serve para escrever, que a hora que eu seguro ele não é mole, que ele é rígido porque ele é feito de madeira, que serve para poder escrever. Então o contexto daquele objeto ele já tem armazenado porque eu já gravei essa memória no meu cérebro. E quando o meu olho ele leva informação para o meu cérebro e isso é interpretado como familiar, eu preciso corresponder essa região e fica no córtex peririnal. Quando essa informação ela escapa dessa sinalização, ou seja, eu já vou diretamente para a região do contexto sem passar por essa área da familiaridade, eu tenho justamente o efeito do déjà vu, que nada mais é do que ele não é uma falha na memória, mas uma falha da coordenação desse sistema. Eu deveria reconhecer aquilo e recuperar o contexto. Quando isso daqui não ocorre dessa forma sincrônica, eu tenho um efeito que, poxa, mas parece que acabou de acontecer. Não, aquilo aconteceu, só não foi registrado com um conceito. Eu simplesmente vi e não gerei o contexto no meu cérebro. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Peraí, rapidamente, deixa eu ver se eu entendi então. Sim. Você tá falando que o déjà vu ele é explicado cientificamente como uma coisa que está acontecendo naquele momento, mas o meu cérebro interpreta aquela informação como uma informação antiga que eu estou tendo novamente. Exatamente. Quando ela, na verdade, é nova. Exato, ele joga para a parte do contexto ao invés de levar para a parte da familiaridade, ou seja, estou reconhecendo que aquilo está acontecendo na minha frente nesse exato momento e não que está na minha memória. E aí vocês têm esse gap, ele não tem esse reconhecimento, e você tem aquela parada, poxa, mas isso daqui acabou de acontecer. Não, isso daqui aconteceu, o seu cérebro que interpretou dessa forma errada. Arthur, descoordenada. Eu até concordaria com você se eu não tivesse passado por isso igual eu passei. Como que eu sabia que ele tinha feito o Pix pra mim se ele não tinha me falado disso ainda? Então, esta é a minha preocupação, porque como eu falei, isso é um efeito fisiológico. Até 70% das pessoas desenvolveram ou vão desenvolver em algum momento da vida o efeito do déjà vu. Ele tem uma frequência esporádica, então são alguns segundos. Ele não gera comoção, curiosidade, é uma alteração neutra, isso não gera nenhum choque sobre esse questionamento. A consciência da pessoa está totalmente preservada e geralmente é um caso isolado. Porém, eu posso ter esse mesmo efeito do déjà vu, mas relacionado a um quadro de epilepsia. A epilepsia isolada no lobo temporal, ele vai gerar o mesmo efeito, porém ele pode durar segundos, às vezes mesmo até um efeito de horas. Tem alguns pacientes que relacionam como se fosse um dia inteiro que ele está se repetindo. Ele gera uma ansiedade, gera um medo, porque o paciente ele não consegue realmente entender que aquilo lá não aconteceu, porque para ele aconteceu. Porém, eu tenho momentos do meu dia que realmente ele lembra que aconteceu e outros que estão desconexos, que parece que se repetiram, como você acabou de me falar, que os seus 2 dias foram distintos, porém aquele episódio aconteceu 2 vezes. Ele pode vir associado ou não com náusea, com dor de estômago, com sintomas relacionados à parte gastrointestinal, ou ele pode ser um fenômeno isolado. Isso não quer dizer que você seja que a pessoa é uma pessoa epilética, que precisa tomar medicações, mas que ela teve um efeito epilético na região do lobo temporal que coordena isso. Arthur, você conseguiu genuinamente agora me deixar com medo, porque você já assistiu um filme chamado Fenômeno, com John Travolta? Sei sim. Pra quem tá escutando a gente e não viu esse filme ainda, o John Travolta é um caipirão ali do interior dos Estados Unidos, não tem muita cultura assim, nada, a não ser o que ele vive no dia a dia, e um belo dia ele olha pro céu, vê uma luz muito forte, ele desmaia, e quando ele acorda ele tá com o poder de telecinese, ele tá com uma inteligência absurda, ele aprende línguas em menos de um dia, ele entende de tudo, de mecânica e tal, e aí ele começa a falar que ele teve contato com esses terrestres liberaram essa habilidade que estava adormecida nele e tal. E mais pro final do filme, spoiler, quem não assistiu ainda, por favor, não escute. Velho pra caramba. Esse filme é velho pra caramba, da década de 90. Mas ele descobre que ele tava com um tumor, e esse tumor entrou em metástase, ele se expandiu pelo cérebro, e esse tumor acabou unindo áreas do cérebro dele que antes não eram unidas. E no final do filme ele acaba morrendo por causa desse tumor, sacou? Então ele tinha apenas um tumor. Mas esse tumor realmente liberou e juntou áreas no cérebro dele que antes não estavam juntas e conferiu pra ele esses poderes. Eu achei a ideia desse filme muito legal,
E agora você tá falando isso, você me deixou muito assustado. Então, a hora que você tá me falando, eu quase falei, vamos parar de gravar pra poder conversar a parte? Vou fazer uma tomografia, cara, assim, não sei. Nada que eu queira, absolutamente nada que eu queira te preocupar, não precisa sair fazendo exame, mas é uma coisa que se tornar de repetição, talvez você ou o pessoal que esteja ouvindo, vale a pena fazer uma consulta médica. Porque a gente não tem unicamente, lógico, essa área que tem a propriedade das interpretações das coisas. Vou te dar um exemplo. Na medicina a gente estuda muita coisa, descobre muita coisa ao acaso, porque a gente viu acontecer um trauma, um tumor, alguma coisa que mexeu no cérebro da pessoa, e aí que a gente acaba entendendo um pouco melhor. Hoje em dia a gente tem alguns exames, eletroencefalografia intracraniana, ressonância funcional, que eu não preciso, logicamente, fazer uma busca por um trauma para aprender as coisas. Eu consigo mapear o cérebro e entender exatamente as áreas que ligam e desligam no cérebro para qualquer tipo de fenômeno. Inclusive, eu consigo fazer esse mapeamento durante um episódio de déjà vu e consigo estimular o cérebro de uma pessoa a ter um déjà vu na minha frente. Peraí, você consegue estimular um déjà vu na pessoa? Consigo, simplesmente coloco um eletrodo, eu aumento um impulso elétrico, aquilo simula um quadro de epilepsia e a pessoa vai exatamente naquela região e ela vai ter um déjà vu. Você tá falando sério? Sim. Ele é possível, por isso que a gente tem um entendimento, não é uma questão simplesmente de hipótese. A gente já tem uma comprovação porque eu consigo fazer um mapeamento e eu consigo simular isso daqui laboratorialmente. Caramba, cara, vai, continua, vai. Então, eu tenho aqui, eu vou dar um exemplo, eu tenho uma área do cérebro que chama área de Broca e outra área que chama área de Wernicke. A área de Broca também fica no lobo frontal e a outra fica no giro temporal superior, que é a outra área do hemisfério, ambas geralmente do lado esquerdo, mas eu tenho paciência que eu posso ter isso daqui no lado direito e não modifica em absolutamente nada. E a primeira, ela é responsável pela produção da fala, da articulação das palavras, do processamento da síntese dessas palavras, e quando tem um trauma nessa área, eu vou ter uma quadro de afasia de Broca, ou seja, a pessoa ela sabe falar, só que ela começa a falar de uma forma muito lenta, é quase telegráfica, ela não fluente, é como se ela soubesse falar, mas as palavras não saem. Porque ela, apesar dela compreender aquelas palavras. A área de Wernicke é a área da palavra entendida, ou seja, ele precisa, ele corresponde à parte de compreensão da linguagem. Se eu tenho um trauma nessa região, ela vai falar perfeitamente articulado, na velocidade normal, no tom normal, porém, várias palavras completamente desconexas. É como se eu falasse lápis cadeira ontem, verde, azul, gato. E só que para ela acabou de falar, olá, bom dia, tudo bem com você? E a área do entendimento do cérebro dela ela está falando as palavras corretas, só que ela está saindo uma palavra completamente desconexa. Por quê? Porque teve mudança dessas regiões. Eu consigo identificar isso daqui no cérebro do paciente e consigo estimular que isso daqui gere num ambiente de laboratório esse mesmo efeito. É muito pareado do que eu tenho da questão da minha memória, porém aqui eu tenho uma questão mecânica, que é o fato de eu falar ou pensar na minha fala e coordenar a minha fala, e outro é relacionado ao que eu estou interpretando de algo que eu vi, vivenciei, cheirei, toquei, que é na minha memória do lobo temporal. Tá, peraí, nós vamos voltar nessa área médica ali, que eu tenho uma outra dúvida pra tirar com você. Mas sim, antes, eu preciso pedir socorro pra minha hipótese aqui, que realmente eu tive um déjà vu. Ô, senhor Fujek, vamos lá. Você não vai me deixar aqui sozinho e o Arthur falando que eu tive um derrame. O que você tá achando dessa história? Jackson? Eu tô aqui. Então responda, por favor. Eu já respondi. Aí, não, mas eu não ouvi. Eu concordo com o Jackson, cara. Eu concordo com o Jackson. Você não entendeu, PH? Não, eu sei que é uma pegadinha comigo, mas eu não entendi. Quer dizer que você já respondeu e eu... Ah, meu Deus do céu. Você falando isso, aí eu acho que eu meio que entendi, então, por que eu sou mais propenso a ter déjà vu quando eu tô trabalhando, assim, digamos, depois de uma jornada de 14 horas de trabalho, digamos assim, né? Às vezes eu pego o computador aqui, ligo às 7 da manhã e vou até 10, 11 horas da noite. Quando chega 10, 11 horas da noite, parece que começa a dar uns déjà vus, assim, ou déjà vu, sei lá como eu vou falar. E será que teria... Então, seria mais ou menos isso, né?
Sim, você vai fadigar o seu cérebro, você não vai ter um sono REM adequado, que é onde essas informações das experiências que você teve no seu dia e a modulação dessas experiências vão ficar aderidas na região do hipocampo, que é essa área que eu tive esse gap, e você pode eventualmente ter mais desgaste para várias funções cerebrais, inclusive um maior índice de déjà vu. Então é explicado isso sim, quando você tem um sono mal dormido, ou um sono de baixa qualidade, ou então usa algumas medicações que são indutoras de sono, e muitos desses indutores de sono, você desliga, mas o seu cérebro não entra no sono REM. Então é como se o seu cérebro continuasse cansado, apesar de você ter dormido. Então isso pode acontecer sim. O Arthur, beleza. Eu chamei o Jackson pra me ajudar, o Jackson complicou ainda mais o meu lado. Me deixa sozinho na minha defesa. Mas essa é a minha especialidade. Mas vamos lá. O Arthur, como Sim. que eu sabia que o cara tinha agendado o Pix pra mim? E outra, igual eu tava conversando depois com o Jackson no privado, no dia lá, acabou a live, a gente tava conversando. Olha só, isso aconteceu, o dia se repetiu, até eu perceber da segunda vez que tava repetindo. Porque a partir dali, eu tomei uma atitude diferente da, teoricamente, primeira vez. Então, aquilo tudo não se repetiu. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim, que pra mim, ali, era uma situação muito parecida com o que eu tava vivendo de novo, mas ela não era exatamente igual, porque a partir do momento que eu vi que ela tava se repetindo, eu tomei atitudes diferentes da primeira vez. Eu comecei a questionar ele. Peraí, você já passou por isso? A gente já fez isso. E na primeira vez, eu dei para outro segmento a conversa. Aí eu vou te colocar no grupo e tal. Ah, mas você não fez o Pix. Não, fiz sim. Me explicou. Então, da segunda vez, que pra mim foi segunda vez, pra ele não foi, eu tive todas as informações que ele já ia me dar. Como que você explica isso? Então, o hipocampo ele também é responsável por fazer preenchimento de lacunas de qualquer origem que você não consegue colocar. Não, sacane. É efeito de padrão. Sacane. Não, mas esse operador é efeito médico. Não, você tá querendo dizer que meu cérebro preencheu com uma história do Pix e tal, porque aquela lacuna tava vazia porque e coincidentemente era real? Era verdadeira? Porque era o mais esperado. Se você fizesse uma conversa, se tivesse um espaço, a maioria, o senso comum preencheria dessa forma. O seu cérebro preencheu com aquilo que faz mais sentido. Cara, mas como que, gente, como que faz sentido que o meu cérebro ia preencher isso com Pix? Porque o seu automático? Cara, o meu cérebro não recebe o update do governo que informa pra ele que existe Pix, não, aí. O seu cérebro, o cérebro de qualquer pessoa, ela é capaz de fazer preenchimento para padrões. E essa padronização é o que fez a gente evoluir e chegar em 2026 com toda a tecnologia que a gente conheceu, porque a gente conseguiu fazer preenchimento de lacunas e aprendizado de padrões. Tá, mas olha só, gente, não briga comigo não. Quem estiver me escutando e concordar comigo, por favor, deixa lá no Spotify ou então no Instagram, por favor. Eu preciso saber que eu não tô doido sozinho nessa. Olha só, a medição de tempo da Terra é exclusivo da Terra. Dia, hora, segundo, ano, mês, sim, isso é terrestre. Saiu daqui da atmosfera da Terra para fora, isso não se aplica mais. Essa medida de tempo não existe mais. Muito se especula que o tempo, ele não é uma linha retilínea infinita. Que é vamos supor assim, que são várias linhas paralelas circulares. Você pode acessar cada uma delas a hora que você quiser e elas sempre te levam para o mesmo ponto. Esses déjà vus, eles não podem ser quando você sai dessa percepção temporal da Terra e entra nessa percepção temporal geral. Tipo assim, aquilo já aconteceu porque realmente já aconteceu, mas para você andando naquela linha não chegou. Entendeu, meu ponto? É uma forma filosófica de você ter essa interpretação. Para isso, você teria que ter comprovações desse tipo de viagem extracorpórea ou de extratemporal. Arthur, e eu, doutor Arthur médico, eu tenho visões que elas não são opostas, mas elas conseguem se preencher por conta de vivências pessoais minhas. Eu já falei aqui que eu já tive experiência de quase morte. Eu também já. Nasci numa família católica, hoje em dia eu frequento a Umbanda e eu sei que existe toda uma questão por trás do que se interpreta como o próprio corpo e a própria mente e a forma que isso se dá, que eu não tenho, obviamente, uma explicação completa, a medicina não tem uma explicação completa e a gente precisa beber da filosofia para poder fazer essa interpretação. Porém, esse ponto específico que você me falou da viagem do tempo, cara, você precisaria, naquele momento, tá dentro num momento cerebral, né, da sua frequência de ondas cerebrais, isso pareando para quem estuda a parte de viagens extracorpóreas. Você precisaria estar numa frequência de meditação bem específica para você poder fazer esse tipo de viagem ou ter esse tipo de sensação.
Coisa que, ao que você me falou, parecia que você tava só durante o seu dia. Cara, não, isso era de noite, igual o Jackson falou. Eu já tinha passado o dia inteiro na frente do computador editando, já tava cansado. Eu tava quase dormindo quando essa mensagem chegou. Foi a mesma coisa do dia anterior, foi o mesmo horário. Pra mim, assim, na hora que eu peguei e eu comecei a responder, foi no automático, eu não me liguei. Só que na hora que eu virei pra ele, falei assim, cara, você entrou pelo site? Eu falei, peraí, esse cara, o Roger, eu falei com ele ontem. E, Arthur, na minha cabeça veio toda a conversa com ele, toda a história do Pix, o negócio todo. E ele não tinha me falado isso ainda. Foi isso que eu fiquei mais indignado. Mas tá bom, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui que eu vou quebrar sua tese, peraí. Não é minha tese, isso não é minha tese. Mas vamos lá. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Ô, Arthur, eu tava vendo um programa no History Channel outro dia. Eu sempre cito ele aqui porque eu gosto demais desse programa. É o Inexplicável, com o Dan Aykroyd, do Caça-Fantasmas, nosso eterno Ray. E lá tem um episódio que um rapaz, ele tava dirigindo, sofreu um acidente de carro, ele bateu a cabeça, ele ficou em coma 3 dias, e quando ele voltou do coma, ele estava na casa de um amigo, alguns dias depois saiu do hospital, ele viu um piano, sentiu uma vontade incontrolável de tocar, sentou lá, meu amigo, e tocou como ninguém na face da terra toca. E o cara que era, se eu não me engano, dentista, alguma coisa assim, largou a profissão e foi virar pianista, porque depois desse acidente ele aprendeu a tocar piano, assim, maravilhosamente bem. Uhum. Vamos lá. Segundo a tese que você colocou aí, que a medicina explica, que eu falei que era a sua hipótese, falou que não é a sua hipótese, é uma parada da medicina, essa informação teria que estar armazenada no cérebro dele de alguma forma para ela poder ser liberada depois. Ela não ia se criar lá do nada. Como que isso se explica? E ele não é um caso isolado. Existem outros casos assim. Tem. Inclusive, não somente para instrumentos, mas o pessoal que fala outras línguas. Que tem outros tipos de entendimento. A explicação para todos esses fenômenos aqui, que seriam de aprendizados de algo que você não sabia previamente, boa parte deles é falácia. A pessoa ela já teve algum grau de iniciação em algo, ela só se tornou muito boa naquilo que ela já tinha, ou são relações cerebrais que você não demanda uma prática direta mecânica. Direta mecânica, quando eu falo, por exemplo, a pessoa nunca tocou violão na vida, aí ela vai pegar o violão e começar a tocar brilhantemente. Ela precisa saber onde colocar os dedos e ela pode saber um básico e ficar muito boa naquilo. Ou então ela já ouviu uma língua, por exemplo, uma língua inglesa, ela não fala inglês, mas ela já sabe algo do básico e fica muito fluente. O Arthur, mas ele falava que ele já tinha escutado piano, claro, músicas com piano, teclado, tudo, sim, mas ele nunca tinha tocado na vida. Exato, mas eu tenho essa questão, a parte mecânica da sonoplastia. Você tem aprendizados muito bons, pessoas que têm ouvido muito melhor que é aquele dito, ele tem o dom pra música. Isso não é uma questão unicamente de dom. Você tem uma maior facilidade do seu cérebro reconhecer padrão musical, e aí você tem toda a métrica musical, você tem o estudo de métrica musical pra isso, que se você tiver uma área que você hiperinterpreta, hiperfoque naquele aprendizado, pouco da prática que demanda você consegue aprender muito daquilo e ficar muito bom nisso. Isso para uma pessoa ele pode ser tido como algo benéfico ou como algo prejudicial. Esse, no caso que você deu, e outras histórias de aprendizado de fala, de línguas estrangeiras, de instrumentos, é algo que ele é benéfico, apesar de ser algo nocivo no cérebro. Vai ter um preço isso daqui em algum momento, porque eu estou deixando de fazer uma função fisiológica do cérebro para fazer outra, e isso vai comprar um preço lá na frente. Mas eu também tenho o outro lado, que é o prejuízo de uma pessoa que, por exemplo, ela não consegue esquecer as coisas. Eu tenho distúrbios cerebrais que a pessoa ela não tem a capacidade de limpar a memória durante o sono REM, por conta de uma alteração justamente na área do hipocampo. E todas essas alterações aqui, todas elas culminam em problemas ou alterações na região do hipocampo do cérebro. Mas essa daqui de memória, que a pessoa não consegue esquecer coisas, ela realmente lembra, e existem comprovações disso, não é só falando, eu lembro que eu estava no dia 12 de outubro de 89 com a camisa assim. Ninguém consegue comprovar, então fica elas por elas. Mas os estudos que comprovaram isso mostraram que essa pessoa ela deteriora muito. A qualidade de vida, o grau de demência que essa pessoa vai desenvolver ao longo da vida é muito precoce.
justamente por conta dessa alteração. E essas pessoas que também têm esse ponto positivo, entre aspas, também vão sofrer exatamente do mesmo efeito, porque é na mesma região do cérebro que ela vai ter essa hiperaprendizado, o aprendizado muito mais rápido. Eu tenho nuances, não é todo paciente, mas eu tenho nuances de espectro autista que justamente tem essa mesma facilidade. A pessoa ela não consegue desenvolver a fala, às vezes, de uma forma adequada, ou habilidades sociais de uma forma adequada, porém o pouco de música que ela ouviu na vida, ela sabe tocar um piano excelentemente bem. Eu tenho outras doenças ou condições, vou colocar de doenças por uma questão ética, mas condições, por exemplo, pacientes com síndrome de Down, quando elas têm um trabalho médico, terapêutico, psicológico, desde a infância, não gerou uma diminuição do aprendizado, elas são excelentes com pessoas que trabalham com números e padrões de repetição. Então, se você colocar ela para ser uma contadora de uma empresa, ela vai ser a melhor contadora daquela empresa. Ela pode não saber fazer, às vezes, uma conta, um Bhaskara, mas ela vai saber fazer a parte da contabilidade inteira porque ela tem uma repetição de padrão muito mais acentuada do que a maioria das pessoas pela condição dela. Ô Arthur, você tava citando isso agora ainda, e tava me explicando, e chegou num ponto lá atrás que você falou assim que a pessoa tem um sono à noite, ela não tem o sono REM pra resetar a memória. Sim. É uma coisa assim, acho que básica, mas eu não sei a resposta. Acho que no básico todo mundo sabe, mas eu não sei a real resposta. Qual que é a função do sono, na real? Do sono? Porque, cara, você parar pra pensar, o sono é uma coisa muito bizarra, porque, vamos falar assim, em termos evolucionários, é uma coisa que te deixa extremamente vulnerável. Ele te deixa vulnerável, com certeza. É o momento de maior vulnerabilidade na evolução das espécies. Sim. Tanto que eu tenho na nossa evolução, tem alguns tipos de peixes, ou alguns mamíferos aquáticos, que eles, não é que ele não dorme, mas ele desliga parcialmente o cérebro dele. A gente tem, alguns répteis também tem esse tipo de evolução, né? Escala evolutiva cerebral, justamente por essa questão de luta e fuga. Se ele só dormir, o predador vai lá e vai matar ele. Na nossa espécie, a gente precisa muito de conhecimento. Nosso cérebro precisa muito estar desenvolvido e ativo no dia a dia para a gente poder fazer as coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Isso foi uma evolução dos mamíferos. Durante o sono, eu tenho essa capacidade de pegar toda a memória que eu tive daquele dia, as múltiplas conexões dessa minha memória daquele dia com os outros dias da minha vida inteira, e eu consigo colocar isso numa forma de contexto e ser colocado de uma forma harmônica e organizada na região do meu hipocampo, para que quando eu precisar reutilizar essa memória, isso venha de uma forma ordenada, não gere uma desordem no meu cérebro que culmine com um quadro epilético, que na verdade é uma desordem elétrica do meu cérebro, na maioria das vezes, não todas, mas na maioria das vezes, e que eu consiga reutilizar isso de uma forma mais rápida, mais efetiva, mais eficaz possível, que eu não preciso ficar parado tentando lembrar alguma coisa, que isso venha de uma forma imediata. Sentir um cheiro de maçã, eu sei que aquilo lá é maçã, eu sei qual é a cor da maçã, eu sei qual é o gosto da maçã, eu sei muitas vezes qual é a média de preço da maçã só porque eu senti um cheiro. Isso vem de imediato, a gente não raciocina isso, e isso se dá durante o sono. Tá, mas olha só, a minha pergunta. Mas é uma pergunta óbvia, é pro cérebro descansar e tal, mas a gente continua ativo, a gente sonha. O cérebro continua ativo. Inclusive, se você estiver sonhando, se estiver correndo e trupicar, sua perna dá uma batidinha. Sim, a gente tem esse escape, que é justamente a forma que o cérebro tem de fazer essas múltiplas conexões. Durante o nosso sonho, né? A gente tá falando sono e sonho. Não é toda vez que eu tenho sono que eu vou sonhar. Ou, na verdade, que eu vou lembrar. Tecnicamente, todas as vezes que eu tô dormindo e entro no sono REM, eu tô sonhando. Porque eu tô fazendo múltiplas conexões. Não é que a gente sonha. O cérebro nosso, para fazer essas conexões, gera imagens, gera situações que vão facilitar a minha interpretação. E isso vai ser o sonho, que eu posso lembrar ou posso não lembrar. Na maioria das vezes, as pessoas não lembram do sonho. Geralmente, a gente lembra dos sonhos que tem algo que vai levar o nosso emocional, e aí isso é uma outra área do nosso cérebro que é relacionada à parte das emoções, para estágios mais elevados. Então é um sonho muito bom, um sonho muito ruim, que seriam os pesadelos, um sonho que não tem às vezes conexão nenhuma, é tão desordenado, tão bagunçado, tão bizarro, que eu vou lembrar disso daqui, vou acordar e vou lembrar, porque ele foi totalmente bizarro, mas que levou a quadros emocionais. E toda vez que eu levo a quadros emocionais, aquilo
grava, gruda na região do meu hipocampo de uma forma muito melhor. Tanto que é muito mais fácil eu aprender coisas que me levaram a um êxtase de emoção muito maior, ou seja, joguei um jogo de videogame, puta, lembro da história inteira, vi um filme legal, puta, lembrei a história inteira, tive aqui uma paixão na minha infância, eu lembro de tudo relacionado a isso, ou tive um trauma, tive um acidente, eu lembro muito daquela cena, apesar do nosso cérebro ter formas de escape, porque foi um trauma, de reinterpretar determinados traumas para que aquilo não fique nocivo para o meu cérebro, mas ainda assim ele consegue ser gravado. E às vezes aquela minha aula de álgebra foi tão chata que eu saí dela, não lembro nem a cor da camisa do cara que estava dando essa aula. Cara, eu acho essa parada do cérebro muito maluca. Outra pergunta que sempre me vem na cabeça. Às vezes a gente tem um sonho assim que a gente fala assim, nossa, mas esse sonho foi tão vívido que parecia ser real. Como é que a gente sabe que é um sonho e não foi realmente real? Você diz em relação a você acordar, se você lembrar que aquilo realmente aconteceu. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui do nosso meio, que a gente sempre tá falando aqui. Uma pessoa acorda no meio da noite. Ela tá no meio do sono pesado dela, acorda, de repente abre o olho e dá de cara com um Grey. E ela ali imagina ali na cabeça dela, vê o Grey interagindo com ela e vira ela pra cá, enfia alguma coisa no nariz e tal, não sei o quê. De repente ele some na janela e ela abre os olhos e tá no quarto. Isso foi um sonho? É isso falando. Como é que a gente sabe que isso aí foi um sonho ou não? E muitas vezes as pessoas acham que foi sonho, mas esses sonhos deixam evidências físicas. Exato. Aí a gente tem uma outra questão que aí foge um pouco da questão médica, que é o próprio fenômeno UFO, e eu digo isso porque é uma das dificuldades que eu tenho de interpretar em pacientes que passam comigo não pela minha área de especialidade como cirurgião de cabeça e pescoço, ou a parte oncológica, mas que me procuram para fazer essa interpretação de algum fenômeno físico que aconteceu com ela, alguma história de algum relato de abdução ou de contato de uma forma geral com o fenômeno UFO e exames laboratoriais, exames de imagem ou a própria alteração física nela que acabam me procurando e eu também faço, vocês sabem disso, esse é meu estudo. E é muito complicado você conseguir interpretar porque muitas vezes você já tem já tá mexida nessa história, ela já aconteceu há, sei lá, 5, 6 anos atrás e já colocaram na cabeça dela que aquilo foi um fenômeno ufológico. E aí ela já começa a reinterpretar um pouco daquela situação para nortear para isso. E você tentar resgatar, muitas vezes você tem um embate. Você tá tentando forçar para que não seja. Não, a questão não é forçar para que não seja. Eu preciso limpar um pouco da sua história para realmente entender o que aconteceu naquele momento. Quando eu tenho uma pessoa que tá inserida em determinada situação, ou que ela estuda muito, vê muito, tem muita referência de qualquer coisa, é mais fácil eu ter vínculos relacionados ao despertar noturno com esse tipo de visitante de dormitório. Porque eu tenho pessoas que vão ver um Grey, eu tenho pessoas que vão ver um anjo, eu tenho pessoas que vão ver um Shadow People, eu tenho pessoas que vão ver vários tipos de entidades diferentes. E muitos daqui varia do contexto da época, o contexto religioso, o contexto emocional da pessoa. Tem pacientes meus que eu já tentei esmiuçar muito disso, não chegou a ser uma conclusão que realmente foi uma interpretação de sonho e que realmente teve um fenômeno ufológico associado. Tenho esses pacientes, a gente já conversou bastante disso, né? Não é uma questão de ser cético para tentar desbancar, é uma questão de tirar tudo que for viés para só sobrar o fenômeno ufológico pra gente conversar, que essa daqui é justamente a função. Esses pacientes aqui que você falou, que a pessoa acorda e vê um Grey e vira ela e tudo mais, quando ela apresenta um fenômeno físico associado, uma marca, um corte, sangue, às vezes na roupa de cama, que a gente já teve esse tipo de paciente, já trouxe até aqui. Esse sim eu tenho um quadro que eu preciso esmiuçar um pouco melhor, não somente do ponto de vista de exame físico, mas trazer uma tomografia, uma ressonância, excluir que tenha qualquer tipo de alteração de ordem cerebral dessa pessoa para falar, poxa, isso daqui não é explicado pela medicina moderna. Eu dei esse rolê todo, citei sonhos, tudo, para voltar lá no déjà vu. Então você não admite que o déjà vu talvez possa ter uma outra explicação que não seja essa de o cérebro estar armazenando informação no lugar errado? O efeito do déjà vu, ele é explicado medicamente. Isso daqui eu consigo simular e não vejo uma outra interpretação que não a que a gente já tem comprovada.
o fenômeno de alterações da memória, qual eu pareço que estou vivendo de uma situação, isso se transcorre de várias e várias vezes, eu posso ter distúrbios cerebrais, por exemplo, tumores, por exemplo, um quadro epilético, uma própria epilepsia que está se desenvolvendo, eu preciso fazer esse estudo também. Porém, eu tenho outras situações, que é o que você falou, que eu posso ter uma história de vida que eu tenho modificações do meu ambiente, da minha compreensão naquele espaço e tempo, que aí, logicamente, eu tenho todo um estudo que eu tô longe de ser expert nessa área, que é de viagem extracorpórea, ou então conversas ou relações espirituais envolvidas nisso, que eu não tenho como comprovar ou deixar de comprovar, também não tenho esse entendimento, mas eu não descarto a possibilidade da nossa mente, assim como hoje, como lá em 1800 e alguma coisa, eu tinha uma interpretação filosófica, hoje no século XXI eu tenho outra, daqui a alguns anos ou séculos eu ter um melhor entendimento da vida além da nossa, de viagem extraplanar, de múltiplos planos, múltiplas dimensões, que talvez desbanque o que a gente está conversando agora. Porque, Arthur, eu acho que a parada do déjà vu, ela vai muito além de uma parada puramente biológica, se alguma coisa a mais do que uma coisa simplesmente explicável porque o cérebro está armazenando informação no lugar errado, porque eu já falei isso aqui, eu gravei com o Jacques aqui 2 episódios, foram relatos sobrenaturais, como é que foi, Jackson? História sobrenatural, alguma coisa assim, não foi? Que nós gravamos lá e contamos nossas experiências paranormais, assim. E eu citei lá que eu já estive em lugares que eu já tinha visitado antes em sonho. E já aconteceu comigo umas 2 ou 3 vezes. E uma vez, isso eu não esqueço, eu estava atravessando uma rua no centro de Belo Horizonte, estava assim, esperando o sinal abrir. Quando abriu o sinal de pedestre, eu atravessei, era uma senhora do outro lado, e quando eu passei por ela, cara, eu bati o olho nela assim, eu juro, eu senti o gosto do beijo dela. Veio na minha cabeça na hora, o beijo dela. Era uma senhora, cara. Então, como é que uma coisa dessa você explica? Isso pra mim não tem explicação. Igual eu te falei, eu já fui em locais, cara, que eu chegava lá, peraí, eu já tive aqui antes e nunca tinha estado, mas eu já tinha estado lá em sonho. Então, mas aí você tem que pensar que é o seguinte, você associou que aquilo que você viveu, você já tinha tido um sonho relacionado, mas você também pode ter a interpretação que você vivenciou isso e o seu cérebro acha que você já teve um sonho relacionado a isso. Você fala de ser um local parecido, com alguns detalhes que lembram o local, aí então meu cérebro associa que aquele local novo que eu tô estando é aquele que parecia, mas não é do meu sonho. E que o seu cérebro, ele se assimila que, você já teve um sonho. Na verdade, você não teve um sonho, você tá interpretando que você teve aquele sonho porque você vivenciou isso, e aí você associa essa relação com o sonho. Isso é uma forma de modulação do seu cérebro frente à questão de sonho e memória. Isso não é um erro, na verdade, isso daqui é a forma mais fácil que você tem de memorizar coisas, e o seu cérebro interpreta dessa forma. Na verdade, isso que você está me falando, ele só me traduz que você é uma pessoa que tem, ou em algum momento da vida, desenvolveu muito bem a sua memória, a qual o seu cérebro adaptado, diferente de outras pessoas, adapta essa forma aqui de padrão, e a sua memorização de coisas é uma coisa muito boa. Na verdade, isso daqui é uma evolução da espécie. O cérebro é um cérebro muito evoluído. Pô, mas aqui, isso tudo aí é questão biológica, não tem nada de anormal nisso. Cara, de novo, Arthur, eu não consigo aceitar o fato de que ele mesmo falou comigo que ele não tinha me falado nada da história do Pix, e eu sabia dela. Isso pra mim, não é que meu cérebro criou uma história que é uma lacuna. É uma coisa muito específica, Arthur. Pode ter sido, putz, que coincidência. Mas, cara, qual que é a chance disso acontecer? É a mesma chance de um vidente acertar a vidência de várias pessoas. Por quê? Porque existem padrões de história que você consegue fazer isso. Eu não tô falando que todo vidente se eu pegar trabalha agora e escrever uma carta escrita assim, caro amigo, 50 caro amigo e 50 cara amiga. Vem através dessa lhe alertar que esse ano você vai perder um parente muito querido e gostaria que você já se preparasse espiritualmente para isso. Um grande abraço, PH. Eu mando isso para 50 pessoas aleatórias. 50 homens, 50 mulheres. Eu te garanto que para pelo menos 2 ou 3 vai casar perfeitamente para elas. Eu sou o cara que viu o futuro. Sim, com certeza. Mas não é o caso disso, porque isso aí não é uma coisa que ela aleatoriamente aconteceria, sacou? É aquela coisa de a probabilidade ser alta. São coisas muito específicas. É isso que eu tô falando. Eu não tô duvidando da capacidade do nosso cérebro, não tô mesmo. Mas, pra mim, eu saber dessa história antes e meu cérebro ter criado exatamente o que ele ia falar, quando ainda tem o contexto todo, eu saber que essa história tá se repetindo. Arthur,
Eu lembro que da primeira vez, a primeira vez que eu conversei com ele, quando ele me falou assim, é porque eu fiz um Pix pra você recorrente 21 de janeiro. Olha lá, o que eu fiz? Eu entrei no meu aplicativo, que faz as cobranças lá do site, e fui passando até a data do dia 21 de janeiro. E eu lembro que quando eu bati lá, 21 de janeiro, tava um Pix lá do valor que tinha mandado, e era do Santander, que eu lembrei que tinha um foguinho. Uhum. Era vermelhinho com foguinho. Ainda falei isso pro Jackson no áudio que eu mandei pra ele no dia da live. E, cara, eu falei assim, eu teoricamente, eu falei com minha mulher, olha só, eu não entrei no aplicativo, tá? Vai estar lá no dia 20 um aplicativo do Santander com um foguinho ainda assim, que eu falei com minha mulher do lado. Ela começou a me olhar assim, eu falei, eu não tô ficando maluco. Isso já aconteceu ontem. Eu perguntei ela, eu falei assim, aqui, você lembra de eu ter conversado com esse cara ontem? Ela falou assim, não lembro. Eu falei, você não lembra? Eu tô do seu lado. Eu tava do seu lado ontem. Ela falou assim, eu não lembro. Eu falei, então tá, olha só, vou entrar no aplicativo e contei a história pra ela. E eu entrei no aplicativo e tava lá. Meu cérebro não ia criar esse contexto todo não, Arthur. Cara, eu não tô insistindo assim. Ele consegue. Ele pode. Não tô falando que excluindo qualquer outra possibilidade específico. tua. Mas ele consegue, cara. Seu cérebro consegue fazer milagres, cara. Aí eu não duvido, Arthur, eu perdi a noite de sono pensando nessa história. Eu fiquei remoendo isso a noite inteira. Pensando assim, cara, porque eu tenho, assim... Você não me convenceu ainda, desculpa. Pra mim, eu vivi aquilo 2 vezes. Pra mim foi muito real, cara, o nível dos detalhes das coisas. E, porra... E outra, tinha toda uma conversa no meu WhatsApp da primeira vez que não tava mais no meu WhatsApp. Eu lembro de eu ter visto as mensagens, comprovante, tudo, e não tava lá. Pois é, cara. Então, neste caso aqui, eu sugeriria uma tomografia. Ô, Arthur, eu tenho certeza que, beleza, alguns casos podem ser explicados assim sim, mas tem uns que não tem como. Essa parada do déjà vu, ela não existe com essa mística por uma coisa que é tão facilmente explicável. Eu acho assim, eu achei que nossa conversa ia até alongar mais, se ia citar que já teve, ia citar casos que teve. Já tive. Eu achei que o Jackson ia citar também. Inclusive, peço pra vocês aí, se vocês tiverem cita, pra gente poder discutir aqui. Mas eu acho que você explicou isso uma coisa tão fácil que, putz, eu acho que é um dos grandes enigmas E eu tô falando assim, sério, pega exagerando. Eu acho que é um dos grandes enigmas que a gente tem, assim, na história da humanidade, sacou? Igual se tem vida após a morte, se existe vida fora da Terra e tal. É possível se prever futuro? Porque o déjà vu, querendo ou não, é uma forma de previsão. Só que é uma previsão que você só se dá conta quando ela acontece novamente. Não é uma coisa que você se prepara. Ela não é uma questão de previsão, porque aquilo está acontecendo naquele momento, você não tá vendo aquilo no futuro. Só que o seu cérebro, ele entende isso porque ele pulou a parte que seria para reconhecer que aquilo está acontecendo agora e não que aconteceu no passado. Então é uma alteração de correspondência. Eu tô pensando seriamente em acabar essa gravação, ligar pro hospital psiquiátrico e falar assim, por favor, venham me buscar, mas eu quero sair daqui gritando, espelhando pra todo mundo ver que eu fiquei louco. Porque, não, você não tá louco, não. Cara, eu te juro, a sensação que eu tenho, eu vou insistir nisso de novo, pra mim foi muito, muito vívido, Arthur. Muito. O Roger, que aconteceu isso com ele, a pessoa que fez o Pix, falou que eu tava ficando louco também. Que isso não tinha acontecido antes. Mas, porra, eu vou citar aqui o cinema, o Bill Murray falava pra todo mundo que era um deus, porque ele vivia o mesmo dia várias vezes, aquele filme lá, O Segredo da Feitiço do Tempo. Uhum. Então, tipo assim, eu não descarto eu ter vivido um mini loop temporal ali. Eu tô falando sério. Pô, o PH tá ficando loucaço, sim, tô. Dessa vez eu vou bater na tecla, porque pra mim foi muito real. Não foi uma coisa que aconteceu naquele momento e meu cérebro preencheu as lacunas. Não foi, cara. Não foi. Tá bom. Eu faço questão de deixar... Eu vou deixar o áudio que eu mandei pro Jackson. Eu vou deixar no final do episódio, depois da música, encerramento e tal, eu vou deixar o áudio lá pra vocês escutarem minha voz no momento que a gente acabou de passar por isso, sacou? Sinceramente, eu não acredito que tenha sido essa explicação, mas vá saber. Pro seu cérebro, pra você e a interpretação da verdade, isso realmente aconteceu. Tipo, não tem como eu virar pra você explicar, porque no seu cérebro, isso daí vai fazer sentido porque ele viveu isso. Mas aqui, é a mesma coisa você virar pro cara esquizofrênico, o doutor tá lá se perguntando assim, você escuta vozes? Aí sua voz interior lá, o seu outro fala assim, fala que não. Aí você vira e fala assim, não, doutor, eu não escuto. É a mesma coisa. A pessoa que é esquizofrênica, ela está escutando as vozes. Se você ligar esses mesmos exames aqui para poder avaliar,
A área do cérebro de que está escutando alguma coisa está em atividade. Ele está escutando aquilo. Ele está ouvindo palavras. Aquilo está gerando o medo nele, que está falando, mate alguém da sua família. Ele está ouvindo essas vozes. Aquilo está acontecendo. Ele não está achando, não é um erro do cérebro dele. Ele está ouvindo isso e a interpretação disso se dá de mate essa pessoa. E ele está ouvindo esse tipo de coisa. Mas vem cá, me corrija se eu estiver errado. Eu tô aqui ouvindo a sua voz, olhando pra tela do computador, vendo aqui as ondas da nossa gravação, o ventilador aqui jogando vento em mim, porque eu tô recebendo imagens, o meu olho tá captando a tela, eu tô vendo aquilo, meu ouvido tá pegando sua voz, e meu cérebro tá interpretando todos esses sinais aqui e me dando essa visão dessa realidade aqui. Então, Sim. O que eu tenho aqui ao meu redor, essa conversa que a gente tá tendo, é o que o meu cérebro está interpretando do que chega até mim. Sim, Que correto. pode não ser a realidade. Colocamos assim. Pode ter aqui um mundo de coisa aqui que eu não tô vendo porque eu não enxergo nesse espectro de luz. Correto. Entendeu? Então, me corrija se eu estiver errado. O mundo é o que a gente vê, porque é o que o nosso cérebro interpreta. Se essa pessoa está escutando vozes, para ela é real. Eu vou te corrigir. O mundo é o que a gente memoriza que é. Porque se você não memorizar que aquilo tá acontecendo, nada disso tá acontecendo. Você pode ver, você pode tentar interpretar, você pode falar, você pode tocar, você pode sentir. Se você não memorizar, essas pessoas ao seu redor não memorizarem, isso não existiu. Então não é o que você vê, é o que você guarda dentro dessa região do seu cérebro e que todo mundo tá fazendo isso. Se 10 pessoas estiverem vendo você gravar isso tá acontecendo para aquelas 10 pessoas. Pode ser 10 pessoas com esquizofrenia que estejam vendo esse tipo de coisa e não tá lá, na verdade tá todo mundo dentro de um quarto acolchoado, branco com a camisa de força, pode ser também. Só que a gente tá falando sobre um efeito coletivo de uma mesma prática, que é o que as pessoas falam, isso daqui é um delírio coletivo. São várias pessoas interpretando errado a realidade. Que isso é um fenômeno extremamente raro. Porém, os céticos, eles colocam, principalmente no que a gente fala de ufologia, como uma coisa que acontece todo dia. É que nem Sprite, como se acontecesse todo dia no céu pro Sakane. Tá? Não existe o efeito... Só que assim, é uma coisa extremamente rara. Agora, o que é a realidade? Por que eu sei que eu tô falando com você e você sabe que tá falando comigo? Na verdade, a gente não sabe, eu tô guardando na minha memória. Pode ser que a gente se fale amanhã e se fale pra mim, não, isso nunca aconteceu. Porque eu tenho áreas do meu cérebro que podem gerar erros, que pra mim tudo isso aqui tá acontecendo, e as pessoas estão ouvindo a gente agora, realmente aconteceu e não aconteceu. Então a realidade é o que coletivamente as pessoas daquela cultura, daquela civilização, guardaram na sua memória de eventos que realmente que aconteceram. Bom, vamos lá. Antes de a gente encerrar nosso episódio aqui, eu tava com muita expectativa pra esse episódio, sério. Eu saio desse episódio hoje decepcionado. Ainda falei com o Arthur aqui em off que falei, putz, se eu tivesse trago o Joab aqui, eu acho que minha situação tinha piorado um pouquinho mais. Que aí ia ser mais um lá do lado do Arthur e do Jackson. Então eu ia estar mais sozinho ainda. Mas enfim, tanto você quanto o Jackson falaram que já tiveram uns déjà vus. Sim. Quais foram? E vocês consideram déjà vu ou não? Você vai explicar também. Foi meu cérebro escrevendo ali no lugar errado. Cara, eu já tive um déjà vu que foi relacionado a trauma. Eu saindo do carro, tava indo estacionando no estacionamento do hospital, e eu abri a porta, peguei o celular, aquela coisa de fazer 500 coisas ao mesmo tempo. Aí eu peguei o celular pra abrir, acho que foi o WhatsApp, alguma coisa do tipo. E eu tive na minha cabeça, falei, nossa, eu já vi isso daqui e eu machuquei o meu dedo. E aí nisso daqui eu fechei a porta e machuquei o meu dedo. Porque prendeu o meu dedo na porta. E aí eu fiquei olhando pro meu celular e tava lá o WhatsApp, só que tava abrindo. Como se eu estivesse abrindo naquela hora. Eu falei, putz, eu acabei de ter um déjà vu traumático. Porque eu olhei o meu celular e prendi o dedo na porta. Falei, nossa, eu já vi isso daqui, eu prendi o dedo na porta. Eu acabei de prender o dedo na porta. Então isso pode acontecer e isso realmente me marcou, porque além do efeito da região do meu hipocampo de sofrer esse tipo de alteração, minha unha caiu depois disso também. Então me marcou bastante. E você pode imaginar que pra quem opera e tem que ficar se escovando, uma unha a menos dá uma baita de uma dor e diferença do dia a dia. Então eu fiquei lembrando durante muito tempo desse déjà vu. Eu imagino. Senhor Ufudjack, você teve algum também? Cara, eu tenho, mas eu não fico marcando, assim, não anoto, assim, que aí acabo esquecendo, cara. Eu não vou saber te dizer agora, mas eu tenho uma certa frequência, inclusive. Mas eu não fico marcando, sabe? Aconteceu assim, assado.
Mas não teve nenhum assim que te marcou a ponto de você lembrar? Não, agora de cabeça não vou lembrar mesmo, cara. Aí, igual no seu caso, assim, eu até acredito na explicação que o Arthur deu. Eu até acredito. Agora, quando envolve muitos detalhes específicos, cara, putz, eu sei que o cérebro da gente preenche lacunas pra gente ter uma explicação. O cérebro faz isso. Uhum. Mas eu não acredito muito nisso, nesse meu caso. Cara, ô Jackson, você sabe, eu te mandei a mensagem lá no dia da sua live, lá, o áudio. Eu tava extremamente... Eu não vou falar assustado, que não foi uma coisa que me assustou. Mas eu tava muito impressionado do que eu tinha acabado de passar. Juro. Se naquela hora abrisse a porta assim e eu entrasse e falasse assim pra mim, preciso te falar uma coisa, eu ia falar assim, foda, eu já sabia que isso ia acontecer. Sério. De tão impressionante que foi, cara. Isso eu fiquei remoendo isso a noite inteira. Justamente por causa disso. Detalhes. Todos os detalhes que ele não me falou e eu fui conferir depois batiam. Então, não sei nem o que dizer. Ó, uma das coisas que às vezes vale a pena a gente fazer um paralelo com o déjà vu é relacionada à parte de paralisia do sono, e a gente consegue fazer esse paralelo também com pessoas que acordam meia-noite com um relato ufológico, fenomenológico do que for, falando que naquilo é uma paralisia do sono. E existe uma diferença entre uma paralisia do sono e esses eventos de visita de dormitório que a pessoa se sente paralisado ou semi-paralisado. Quando eu faço uma interpretação da paralisia do sono, eu tenho o despertar do sono REM, que a gente falou anteriormente. Ou seja, você está saindo dessa fase do sono REM, voltando para as fases iniciais do sono, porém você não saiu completamente dessa fase. Só que o seu cérebro ele já ligou e você consegue abrir o seu olho e você consegue interpretar aquelas coisas que estão acontecendo no seu ambiente. Então você consegue ver seu criado mudo, você consegue ver o seu armário, você consegue ver o seu cabide, mas você ainda está com o efeito do sono REM que vai modular informações e vai modular essa interpretação e conexão na região do seu hipocampo. Sabe como é que as pessoas mais velhas chamam esse estado aí que você acabou de descrever? Modorra. Modorra? Modorra. E segundo elas, é nesse horário aí que seu corpo tá mais, como é que eu posso dizer assim, apto a ver coisas que você não veria normalmente. A você ver tipo o outro lado, sacou? Sim, e aí o que acontece? Nesta fase aqui, você abre o seu olho, porém o seu cérebro tá ainda nessa questão de criar coisas e criar conexões, e você pode modular que você tá vendo coisas no seu ambiente que na verdade não estão lá. E aí você tem a questão de súcubos e íncubos e visitas de dormitório, porém que não geram um efeito físico, e geralmente isso daqui é rápido, essa história quando é para a paralisia do sono, exclusivamente. Eles são efeitos rápidos porque logo isso te traumatiza, você acelera a sua frequência cardíaca, isso gera isso liga áreas do seu cérebro de luta ou fuga, ele força que você saia do sono REM e você consegue se mexer. Então essa questão de evolução do efeito de trauma faz com que efetivamente se acorde e aquela visão de coisas ou que você está escutando, ela se encerre, porque você saiu do sono REM. Porém, você tem relatos de pessoas que elas têm esse despertar, que ela tá vendo um outro ser ou outros seres. Geralmente você não tem uma ativação dessa área de luta ou fuga do seu cérebro, ou seja, você mantém uma frequência cardíaca normal, sua pressão normal, respiração normal. Alguns deles conseguem fazer as pessoas conseguem fazer pequenos movimentos com os dedos das mãos ou dos pés, ou modular som, apesar de ela não conseguir efetivamente falar. E são esses os casos aqui que têm uma maior evidência de realmente do fenômeno ufológico envolvido, porque ela até não é uma coisa temporária, é uma coisa muito mais duradoura, geralmente vem com outros efeitos biológicos ou físicos associados, então sangramentos, marcas do corpo, cicatrizes, efeitos no ambiente, ou por exemplo, a pessoa tem um chão de taco, e o taco ele tá chamuscado, o taco tá com alguma mancha de algum líquido associado, objetos que estão fora do lugar. Então existe uma interpretação errática do fenômeno, quando as pessoas se relacionam ao fenômeno UFO, que ela acorda e tem uma visita de dormitório e fala que tem uma paralisia do sono, aquilo não é uma paralisia do sono, aquilo é um tipo de paralisia distinta. A paralisia do sono ela é explicável e ela tem outro tipo de modulação, mas é muito comum a gente, durante uma discussão ufológica, falar, eu tive uma paralisia do sono e vi tal coisa.
Muitas delas realmente viram e é unicamente uma paralisia do sono, mas a gente não pode colocar no mesmo saco porque são coisas diferentes, apesar de a gente chamar tudo como o mesmo efeito. No cérebro, isso daqui está sendo interpretado na área da memória, na região do hipocampo, relacionado ao sono REM. E é muito parecido com as mesmas alterações que a gente tem relacionado ao déjà vu, mas aí eu não tenho a modulação do sono REM, e sim da interpretação do córtex peririnal sobre a relação do hipocampo. Ô meu amigo, você acabou de despertar em mim um desejo assim gigante de conversar agora com um neurologista, alguém dessa área assim cerebral. Eu acho o cérebro uma das coisas mais fascinantes que existem. E mesmo assim tem uma galera que usa muito pouco, né, cara? É impressionante como nossa espécie ela subestima o uso dele. Faz mau uso dele. É uma coisa tão foda e o pessoal usa tão pouco, né, velho? Enfim. Exato, ou usa tão mal. Usa tanto, mas tão mal. Arthur, essa parada de que a gente usa só 10% do nosso cérebro é balela, não é? Balela total. A gente usa 100% do nosso cérebro, só que a gente não usa ao mesmo tempo, senão a gente estaria convulsionando. A gente usa 100% do cérebro, só que modularmente, em momentos distintos, sub-áreas para executar qualquer uma das funções, mas 100% do nosso cérebro é utilizado. Tá, nós já conversamos disso naquele episódio lá, Poderes da Mente. Mas deixa, nós vamos voltar para bater nessa tecla ainda mais pra frente, calma. Inclusive, medicina vai ser um tema bem presente aqui esse ano, acredite se quiser, né, Arthur? Que nós já estamos com umas pautas muito bacanas aqui. Vamos lá, vamos descobrir vários diagnósticos do pH ao longo do ano. Pô, aguardem que tem umas pautas aí, inclusive uma delas eu quero até que o Kling grave junto com a gente, então aguardem. Beleza, vamos falar sobre a anatomia do bebê diabo. Você está ouvindo Acredite se quiser. Hoje nós falamos pela primeira vez, eu pelo menos acho que foi a primeira vez, sobre déjà vu. Então o Arthur deu as hipóteses dele aqui, o lado pé no chão da parada. Eu tenho certeza que ele honrou a presença do Joab aqui. O Joab, mesmo não estando aqui, o Arthur fez o Joab estar presente. Então, eu acho responsa. Tá vendo aí, ó, Joab, ó? Foi bem representado aqui. Então, eu acho que seria mais ou menos esse posicionamento do Joab também. Mas eu ainda fico naquele campo do pode ter sido outra coisa. Então, se você teve algum déjà vu, teve alguma história assim que você queira compartilhar, queira contar pra gente, deixa por favor lá no Instagram ou deixa lá nos comentários do Spotify. Tá? Se tiver bastante, a galera pedir aí, de repente a gente faz uma segunda parte só com os relatos de vocês, com os déjà vus que vocês tiveram, fechou? Arthur, valeu demais, meu amigo, tamo junto. E aqui, ó, já deixar um spoiler pra galera aí que você deve voltar em breve aí no nosso primeiro episódio de medicina, que deve ser os remédios mortais, né? Nós vamos separar aí os remédios, mas, cara, bizarros, toscos, sei lá, que já existiram. Então, aguardem. É o que mais tem, vamos lá. Pois é. Mas valeu, meu amigo, tamo junto. O espaço aí é seu pra você deixar sua mensagem, pessoal. Só tenho a agradecer aqui, obrigadão aí pro Jackson e PH, sempre uma honra participar aqui com vocês. E fico aí à vontade aí pra conversar, ser xingado que a pessoa não tá acreditando no que eu tô falando, e deixo aí o meu contato também pro PH, se a gente precisar depois conversar e dar uma ponto de vista médica, eu deixo aí um pedidinho de exame pra ti, mas não é pra você ficar assustado não, meu amigo, fica tranquilizado. Aqui se só me tranquilizam, um fala que eu tenho sintonia com a além, o outro fala que eu fui abduzido, o outro fala que tem um trem crescendo na minha cabeça e pra mim todos eles estão certos, todos nós estamos certos. Socorro. Deixa quieto. Senhor Fujack, valeu demais, tamo junto. E eu quero deixar bem claro que você foi livre para falar o que você quisesse nesse episódio. Teve todo o tempo do mundo e você preferiu ficar calado. O Arthur tá aí de prova que eu falei mais da metade do episódio, né, Arthur? Exatamente. Provavelmente vai ser censurado e cortado depois, né? Provavelmente ele sempre faz isso contigo. Então tá. Então aí, ó, quem quiser escutar o episódio inteiro que o Jackson participou do início ao fim sem parar, não deixou nem o Dr. Gatti falar, corre lá no nosso site, acredite se quiser, podcast.com.br. Entrem lá, façam a assinatura de vocês e peguem esse episódio que vai estar lá completo com tudo que o Jackson falou. Brincadeiras à parte, senhor Fujack, valeu demais aqui hoje, tamo junto, meu amigo, e vão lá, Fenômeno, quais são as boas?
Bom, as boas é que agora lá no Portal Fenômeno, na loja Fenômeno, você tem à disposição os livros UFOs no Espaço e na Lua e o livro Noite Oficial dos OVNIs, ambos em formato e-book, para você baixar e ler no seu celular. Aí Essa sim. lá tá com preço promocional aí até o mês, final do mês de fevereiro, hein? Então corre lá. E lembrando que nosso site está no ar, acredite se quiser, podcast.com.br. Você vai querer apoiar o podcast? Quer dar sua contribuição para ajudar a manter o projeto no ar? Entre lá no nosso site. E nossa loja também já estreou, ela está lá dentro do nosso site. Então assim que você entra, tem lá loja. Já tem algumas peças lá, tá? Já tem crânios de Grey, tem bustos do Jason, do Olhos Famintos, tem o Guile do Street Fighter, tem o Skinny Bob. Então tem bastante coisa lá para vocês darem uma olhadinha. Só entrar no nosso site, acredite se quiser, podcast.com.br e conferir na parte da loja. Lembrando que lá também no site tem todos os episódios para vocês escutarem sem propaganda, sem interrupção. Vocês podem fazer download dela para o celular de vocês e escutar onde vocês quiserem, além de episódios inéditos, incluindo o nosso dossiê Varginha. Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais casos diferentes, impressionantes e teorias não tão aceitáveis assim. Mas aqui nós só contamos as histórias. E o que, Dr. Gatti? Acredite se você lembrar. Valeu. Senhor Fujack, boa noite. Eu vou te mandar esse áudio agora. Eu ia deixar pra te contar quando a gente fosse gravar, mas, putz, cara, olha só. Ontem, eu tava deitado mais ou menos nesse horário, conversando com minha mulher aqui no quarto e tal. Aí um ouvinte lá do podcast, o Roger, me chamou e falou assim, PH, me põe de volta no grupo. Eu virei pra ele e falei assim, cara, você tá no site? Se você estiver pelo site, tenta entrar pelo link. Aí ele respondeu assim, não, eu já, você me removeu do grupo, porque eu não tinha pagado e tal. Só que aí eu fiz um Pix recorrente pra você, dá uma olhada, foi direto na sua conta, não consegui fazer pelo site e tal. Eu falei, peraí, eu fui lá no aplicativo, 21 de janeiro que ele fez o Pix. Voltei lá, beleza, tinha um Pix de R$25 na minha conta, vermelhinho com foguinho ainda, símbolo do Santander, sacou? Ah, beleza. Eu vi aqui que você fez o Pix pra mim, valeu, obrigado. Vou te colocar no grupo de volta, beleza? Beleza. Coloquei ele no grupo de volta. Ele entrou lá, falou, opa, voltei. Eu botei um coração lá. E eu virei pra ele depois no privado de novo. Falei assim, aqui, faz o seguinte, amanhã me chama de manhã, me passa seu e-mail, que eu vou lá e aumento seu tempo no site, porque eu já desliguei o computador. Beleza. Esqueci, fiquei editando hoje o dia inteiro. Você viu lá, te falei, até esqueci da live. Beleza, tô deitado aqui com minha mulher. Aí o meu telefone apita, aí o Roger me chama. PH, boa noite, me põe no grupo de volta. Eu não tinha o nome dele salvo na agenda. Aí eu peguei na boa, assim, e respondi no automático. Falei, cara, você tá no site? Tenta entrar pelo link do site de novo. Quando eu mandei essa mensagem, Jackson, puf, eu falei, peraí, eu fiz isso ontem. Aí eu falei assim, cara, peraí, eu já te botei no grupo ontem. Ele falou, não, você não botou não. Eu falei, não, botei sim no grupo. Aí, Jackson, eu fui olhar no grupo, ele não tava lá no grupo. Aí eu achei estranho, voltei a conversa com ele, não tinha nada na conversa com ele. Aí eu virei e contei isso pra ele, falei, cara, já aconteceu ontem. Ele começou a rir de mim e tal, falou, não, PH, que isso e tal. Eu vou entrar lá no grupo, você põe um coraçãozinho pra mim. Eu fui lá, ele entrou, pros coração, até comentei lá no grupo, falei, pô, que déjà vu do caralho. Aí ele virou e falou assim, não, PH, não aconteceu, eu não te chamei. Falei, cara, olha só, ontem você me falou que você fez o Pix recorrente e tal, que você programou esse Pix para todo dia 21 de janeiro e tal.
E eu tô te falando isso aqui agora, você não me contou essa história, como é que eu sei disso? Aí ele ficou meio assim, sacou? Ele falou, PH, então sonha com os números da Mega Sena. Ô Jackson, eu vivi isso 2 vezes. Minha mulher tá aqui do meu lado, ela riu, falou que eu tô ficando doido, mandou sonhar com os números da Mega Sena também. Aconteceu, Jackson. Aconteceu. Eu não tô ficando maluco.